Fala galera, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo da SEC. Quero compartilhar com vocês hoje algumas reflexões aqui importantes e que certamente vão ser úteis aí no processo de preparação esportiva e, por que não, para outras esferas aí da sua vida também. Bom, seguinte, dias atrás eu conversava com um atleta e a partir do nosso bate-papo me ocorreu, né, uma reflexão que eu considero pertinente. Falávamos sobre a questão das tarefas técnicas, né? Para quem acompanha aí as redes da SEC, ou se quiserem conferir agora, dá um pulinho lá no Instagram e confiram alguns posts aí sobre tarefas técnicas, né? Nesse caso foram lá publicadas para o ciclismo, mas logicamente que a gente pode pensar para outros esportes. E aí a gente conversava sobre o que fazer exatamente em relação às tarefas técnicas, quais outros exercícios, né, outras atividades poderiam ser feitas. E aí eu comentava com ela que isso é bem amplo, né? O leque de opções aí, ele não é pequeno, né? A gente tem uma janela aí de oportunidades grande. Dependendo do atleta, nível, né, de habilidade técnica naquele caso, existem tarefas que podem ser feitas, para outros atletas às vezes não. E eu acredito que isso serve aí para outras situações também. Bom, dentro dessa questão, né, então, dito aí de onde veio esse ponto gatilho para a reflexão aqui proposta, eu queria levantar dois conceitos aqui para você, atleta SEC, para você, atleta que nos ouve aí de modo geral, que seria zona de conforto e zona de segurança. A gente fala muito da zona de conforto, né, na questão seja da vida esportiva, pessoal, profissional, ou seja, quando a gente se limita a viver, a experimentar só coisas que estão dentro dessa zona de conforto, a gente acaba ficando muito limitado a processo de evolução, aquilo que a gente poderia alcançar, poderia melhorar e daí por diante. Então, lógico, isso aí já está bem concebido que o primeiro passo para melhorar seria talvez arriscar um pouquinho mais. Saio da zona de conforto e tento buscar algo que me leve a melhorar. Para o esporte, e pensando lá na questão técnica, isso é extremamente importante. Testar novas coisas, buscar aprimorar-se em coisas que talvez ainda sejam fatores limitantes. Mas aí vem uma questão importante que nessa conversa nós chamamos aí de zona de segurança. O que seria essa zona de segurança aqui para a gente dentro da SEC e acho que serve aí para outros contextos também. Bom, imaginem só, ali no caso um atleta do mountain bike, né? Se o atleta sai da sua zona de conforto e busca se aprimorar em alguma tarefa técnica, mas coloca uma demanda muito acima do que ele consegue desempenhar, a gente acaba caindo numa situação não desejada que seria uma zona em que você não tem segurança. Então, o que eu quero dizer é que dependendo, né, de cada pessoa, a gente vai ter uma margem aí de trabalho em que você avança para além da sua zona de conforto, busca aprimoramento, se propõe a desafios, mas ainda assim você mantém segurança, né? E isso é tão importante porque se a gente transfere essa linha de raciocínio para outras esferas da vida, a gente vai ver que isso também faz muito sentido. Vejamos, aprendizado de idiomas, né? Se eu estou começando a estudar determinada língua, eu tenho ali várias alternativas para poder estudar, me aperfeiçoar naquela área. Mas se eu já me proponho um desafio muito grande, então eu quero, por exemplo, ouvir uma música que tem um instrumental alto, barulhento por trás e ao mesmo tempo não tem legenda, eu vou acabar talvez me frustrando, porque eu não vou conseguir entender o que está sendo dito e dificilmente eu vou conseguir avançar. Então eu começo a buscar alternativas mais realísticas para aquilo que eu consigo entregar no momento e aí a partir disso eu vou aprimorando, ou seja, eu saio da minha zona de conforto, mas ainda estou dentro de uma margem que eu consiga aproveitar. Mesma coisa para uma criança, né? Você tem que ir aos poucos, não adianta você pedir ou demandar a uma criança uma tarefa que seria feita por um adulto. Tem que ir galgar aí alguns passos, pouco a pouco, para depois chegar num determinado nível. Para o atleta, isso também é verdade, né?
E aí, quando a gente fala em zona de segurança, vamos muito além dessas questões de tarefas técnicas e de qualquer esporte especificamente. Vamos pensar no todo. A gente tem observado aí um boom, né, em alguns setores em relação a atletas iniciantes ou mesmo atletas aí com certo nível de experiência, mas buscando desafios muito grandes. O Ultra Endurance hoje sofre um boom, né, que é interessante, mas que ao mesmo tempo gera a necessidade de algumas reflexões. Vou dar um exemplo claro do que eu estou aqui propondo. Tu se envolver numa prova, por exemplo, que demanda aí 14 horas, 10 horas, né, de duração. A gente está falando de algo que logicamente é possível de ser completado, você precisa de se preparar para tal. Se o atleta não tem um mínimo de preparação para desafios como esse, a gente acaba talvez não só saindo da zona de conforto, mas também saindo de uma zona de segurança. Ou o atleta se propõe a um determinado evento e nesse evento ele pouco se preocupa com programações de alimentação, de hidratação, um dia muito quente, daí por diante. Então a gente tem visto esses erros e, na minha opinião, são erros que acabam tirando, né, as pessoas da zona de segurança, e isso é muito arriscado. Então a ideia aqui da reflexão, para você, atleta SEC, para quem aí acompanha, gosta do nosso trabalho, é essa, né? Eu acho que vale a pena sim se aventurar, testar coisas novas, experimentar, levando em conta aí a ideia da individualidade, aquilo que funciona para você. Então a gente se coloca fora da zona de conforto, mas sempre que a gente for bolar alguma coisa, algum desafio, for participar de algum evento e daí por diante, pense também na sua zona de segurança. Em resumo, seria aquilo, né? A gente torce para o melhor e se prepara para o pior. Quando você se expõe a situações que você não está preparado, eu acho que isso coloca aí uma incógnita no resultado, que nem sempre é legal. Então, essa questão, por exemplo, na vida real, de fazer algo porque o colega fez, ainda que você não tenha segurança, não tenha habilidade para tal, é complicado. Se aventurar aí em situações de volumes, né, extremamente elevados, também é algo que tem que ser olhado com cuidado. Então eu particularmente gosto sempre, como atleta amador, como treinador, de pensar o processo organizado, uma preparação que vai respeitando um passo a passo, para que a gente sempre sinta aquele friozinho bom na barriga, né? Mas no sentido de falar, cara, estou preparado para fazer isso, é algo que eu sei o que fazer, qual atitude tomar, caso alguma coisa saia aqui do que seria talvez o ideal, beleza? Então fica a dica, seja para as tarefas técnicas, como vocês vão observar aí nas atividades que a gente coloca como proposta ao longo do processo de treinamento, e seja para situações diversas aí numa prova, né, ou seja lá qual for o desafio que você se propõe a fazer. Zona de segurança, zona de conforto, como melhorar respeitando sua individualidade e mantendo uma margem bacana de desafio combinada com motivação. Não me frustro, me mantenho motivado, vou melhorando aos poucos e logicamente atingindo os resultados que eu tanto desejo. Valeu, abraço, galera SEC, tamo junto.